Boa noite, meus irmãos, boa noite, amigos. Que a paz do Senhor Jesus se mantenha em nossos corações. Mais uma vez, juntos, unidos num só ideal, num só pensamento. Deixaremos de estudar hoje a mediunidade, não propriamente deixar de estudar. Vamos tirar dúvidas daquilo que já foi passado, de que já foi estudado nesta sala e que todos nós temos. O que movimenta o universo não são as respostas, são as perguntas que obriga aquele que as escuta buscar uma resposta compatível para explicar. Portanto, estamos tentando fazer isto. Os senhores têm a tela onde pode colocar suas perguntas, suas colocações, com a certeza de que nós estaremos lendo, estaremos atentos e aquilo que não respondermos de imediato, responderemos no final, porque as coordenadoras do grupo estarão apanhando essas perguntas. Caso não soubermos responder, deixaremos para que um dos companheiros possa responder. Uma outra coisa que eu quero vos dizer: a pergunta merece uma resposta. Essa resposta, ela poderá não estar de acordo com o pensamento de quem perguntou. Questionem. Não é válido aceitar tudo ou qualquer coisa porque foi dito por A, B ou C. A doutrina dos espíritos recomenda que procuremos analisar cada uma das coisas. Bom, já existem 5 perguntas que foram apanhadas por Isis. A primeira dela é: os espíritas são questionadores? Os senhores poderão se manifestar? Enquanto eu digo para vocês que os espíritas são questionadores. Os espíritas, eles aprendem a sempre estar com esta palavra em sua boca. Por quê? Justamente para poder receber respostas claras, que dirimam todas as suas dúvidas. Não são polêmicos, o que é diferente. Quando, na verdade, um detrator da doutrina quer questionar para polemizar, a codificação diz que deixe aquele elemento com as suas ideias. Porque o espiritismo, ele não está em busca de seguidores alheios à doutrina. O espiritismo quer pessoas que estudem a doutrina, que conheçam a doutrina e que, ao conhecer, ponha em prática com sabedoria. Os espíritas são questionadores, porque nessas questões eles buscam o esclarecimento. Os senhores têm alguma colocação, alguma dúvida a respeito desta afirmação? Eis a oportunidade de conversarmos, de trocarmos ideias. O momento é esse, justamente, Simplício. E para se esclarecer, o elemento tem que buscar respostas para aquilo. A segunda pergunta, ela é mais complexa, ou muito complexa,
por onde andam aqueles que ajudaram o codificador na construção da base e deram continuidade ao trabalho de divulgação da mesma. O companheiro que fez esta pergunta, com certeza, é um profundo conhecedor da doutrina dos Espíritos. Não foram poucos os elementos que ajudaram o professor Hipólito Denizar a codificar a base da doutrina. Citar alguns deles como Leon Denis, Camille Flammarion, Lombroso e outros seria até injusto com aqueles que esquecêssemos. Ora, dizemos atualmente que a fila anda e não vai ser diferente entre nós como espírito. É comum ouvirmos nas casas espíritas ou dentro do movimento espírita que a doutrina é boa para se estar dentro dela, porque ela não lhe obriga a nada. Ela te deixa livre para fazer o que quiser, como quiser, pensar como quiser. É um engano de quem assim pensa. Porque nas entrelinhas, a doutrina dos espíritos te coloca amarras tais que você se vê impedido até de respirar de mau jeito. Observe que, perguntado por Kardec quem era o protótipo da perfeição para a humanidade, os espíritos, de comum acordo, vede Jesus. E Jesus foi o maior questionador que conhecemos sem polemizar. Ele sempre, utilizando-se dos momentos atuais, ele deixava a sua lição pesadíssima. Observemos que ele transforma 10 mandamentos trazidos por Moisés em 2. O primeiro deles, ele não mudou uma vírgula sequer. Os outros 9, ele diz: ama ao teu Senhor, ao teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando ele diz ama ao teu próximo como a ti mesmo, ele diz assim: faça com o teu próximo aquilo que tu gostarias que fizesses contigo. Uma outra coisa que o espírita tem que entender é que este direito de liberdade que nós temos, ele não é tamanho quanto é o pensamento dos que fazem o movimento espírita. O livre-arbítrio, ele tem os seus limites. E observem, meus amigos, dentro da pergunta que foi feita, aqueles espíritos que ajudaram o codificador não necessariamente teriam que estar nas mesas mediúnicas a dar comunicações. Isto nós vamos ver quando estudarmos o comportamento do espírito crístico que animou o corpo franzino de Jesus. Ele partiu. Ele disse que derramaria do seu espírito sobre toda a humanidade, para que todos tivessem visões, profetizassem. Então o Espírito, o Cristo de Deus, ele está derramado no universo, à disposição daqueles que se encontrarem em condições intelectual e moral para alcançar as suas verdades. Nós vamos
recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão de 101 a 106, aonde nós vamos encontrar 3 ordens. E observem que os Espíritos dizem que essas ordens, ela não tem limite dentro delas. Quando na terceira ordem estão todos os espíritos que, segundo a doutrina, nasceram simples e ignorantes. No decorrer do berço ao túmulo, do túmulo ao berço, essas 5 classes que compõem a terceira ordem daquelas questões são selecionados pelo seu crescimento intelectual e moral, transformando a segunda ordem em 4 classes, já não são mais 5. E quem ler aquelas 4 classes vai entender que já não há tanta qualificação naqueles espíritos como tinham nas 5 classes da terceira ordem, para em seguida irem todos para uma única ordem, que é dos espíritos puros. Aqueles espíritos que chegaram na primeira ordem, eles vieram da simplicidade e da ignorância, passaram pela terceira ordem, todas as suas classes, com mais ou menos pressa, de acordo com a sua vontade, até chegarem à primeira ordem. Chegando na primeira ordem, aqueles espíritos, eles já não têm obrigação de reencarnarem, mas eles estão a serviço do Senhor do Universo. E como fazemos aqui, qualquer um que queira que alguém resolva os seus problemas à distância, lhe confere uma procuração pública, e ninguém de sã consciência dá uma procuração pública de pleno poder àquele que não lhe merece a confiança. E somente aqueles que se encontram na primeira ordem, eles estão como procuradores diretos do Senhor do Universo, que, logicamente, eles terão a seu serviço os demais que estão subindo para a segunda ordem e já quase em condições de passar para a primeira ordem. Aí estão esses companheiros que ajudaram o codificador. Podemos até fazer uma analogia. Estarão eles, ou estão eles, no meio daqueles espíritos que vieram com o Espírito da Verdade à frente para derramar a regulamentação do Espiritismo redivivo, do cristianismo redivivo, como doutrina dos Espíritos. Quais os motivos deles não darem comunicação em nossas casas de espírito? Eis aí uma nova questão. É comum todos os espíritas saberem de có e salteado que o seu mentor espiritual, o seu guia espiritual, o seu anjo da guarda, os seus protetores, os seus amigos, estão sempre ao nosso lado. A Verinha pergunta se eles estão na espiritualidade. Com certeza, Verinha. No entanto, lá na quinta, ou na quarta pergunta, está ali, será que entenderam? Não. Na quinta, se encarnados e se nós poderemos reconhecê-los. E eu vou fazer um apanhado dessas outras nessa resposta para poder nós termos mais liberdade de debater o que foi dito. Como dizíamos,
todos nós estamos cansados de falar e de ouvir falar que os nossos mentores, os nossos guias, os nossos protetores estão ao nosso lado. Tudo sozinha, tudo a ver com energia. Então, quando nós somos crianças, biologicamente falando, os nossos pais cansam de falar conosco, dando-nos conselhos. Poucos de nós ouvimos os seus conselhos e está ali pertinho. Imaginem você ouvir um conselho cuja voz fala na sua consciência, intuitivamente, e muitos, ainda prisioneiros da imantação, da grosseria das energias sozinha, que compõe este ambiente em que nós vivemos, como eles vão conhecer ou reconhecer energias diferenciadas da dele? Energias que não vão ferir os 5 sentidos que o corpo humano nos proporciona. E é aqui que essas comunicações, Pirilampo, elas vêm constantemente de todos os lados e que muitas vezes não nos apercebemos. São coisas boas que surgem na tua mente e você não tem a consciência de escrever, de formar uma pequena cartilha. Ou então, você escreve sem ter nenhuma condição cultural para aquilo e diz que é seu. Não faz como aquela cantora que está sendo apedrejada por uma denominação religiosa, por ela ter dito que quando compõe ela sente que não está sozinha. Então, quando nós estamos fazendo alguma coisa, isto segundo Paulo de Tarso e segundo a doutrina dos Espíritos, cercados por uma nuvem de testemunhas, eu vou voltar à tela para a gente ver. Deixa eu concluir somente isso aqui, tá? Por uma nuvem de testemunhas, nós estamos recebendo essas influências extrafísicas. Sejamos nós médiuns ostensivos ou não. Então nós temos que desmistificar determinadas coisas dentro do movimento espírita. E é aí quando nós falamos, escrevemos e relatamos aquilo que vemos e ouvimos. É uma forma de manter contato com esses espíritos. Como também dizem os espíritos que precisam de médiuns preparados, de médiuns que estejam prontos para recebê-los, porque esses médiuns instruídos, eles dificultam menos as comunicações. Imaginemos um desses espíritos que estiveram com o codificador, um desses espíritos da alta escola, chegando nos dias atuais para se comunicarem com os médiuns nossos, com raríssimas exceções, não generalizo, onde os coordenadores de grupo não procuram alertá-los, trabalhá-los, lapidá-los, educando-os, e como também observar as comunicações. Os senhores vão ver que Hermínio Correia de Miranda tem alguns livros escritos através de psicografia de uma médium que foi renegada em todos os cantos, os centros por onde ela andou, porque não trabalhavam como a direção das casas queriam. E por outro lado, nós vamos ter companheiros que até têm uma mediunidade ostensiva, mas se deixa arrastar pela vaidade.
pelo orgulho e começam a ser joguete das vibrações energéticas daquelas entidades, daquelas inteligências que gostam de brincar. Estamos constantemente recebendo essas influências externas. Influências que captamos através do nosso centro coronário como uma verdadeira antena parabólica, buscando no universo a energia adequada para as comunicações no nosso aparelho. Ao chegarem ao nosso cérebro, e aqui é interessante que vocês entendam isto, que o que vemos, o que ouvimos, o que captamos no extrafísico, aquelas informações, ela adentram o campo cerebral e a alma processa aquilo de uma forma. Isso mesmo, Domingos. Isso mesmo, né? Então a alma processa aquelas informações, transformando-as em campos energéticos e guardando-as de acordo com a necessidade da sua evolução. Observem outra coisa. Eu pergunto à sala se vocês conhecem a fisionomia de um japonês. Vocês ouviram? O som já foi ao cérebro, a alma já captou as energias que tem lá, transformando aquelas energias em imagem que decodificada na palavra pela própria alma, você relata a figura de um japonês. É assim que acontece as comunicações em todos os planos. Vocês vão observar que esta sequência, como nós falamos da questão 100 a 106, nós vamos encontrar nas cores do arco-íris. De uma intensidade tamanha, ela vai se tornando branda para pegar a intensidade da outra cor e assim sucessivamente até que ela se apague por completo. No caso do espírito, essa cor intensa são os egos, as imperfeições, dentro daquele campo vibratório, que ele vai eliminando e passando para outras esferas, na grosseria dela, vai eliminando até que aquela energia que acompanha a alma seja uma energia pura, clara, como diz lá no Livro dos Espíritos, a claridade de um rubi. A claridade de um rubi. Vocês olhem que essas cores do arco-íris, elas se fundem, mas nunca se misturam. É a mesma coisa que acontece com a ascensão espiritual. Haverá sempre a individualidade formando uma coletividade dentro de um pensamento. E aquela primeira ordem está dentro daquela ideia de uma prece muito fervorosa, num só pensamento, numa só voz, o lamento subirá até vós, fazendo referência a subir ao Pai. Observem que todos aqueles que começaram juntos, nem todos chegaram juntos. Justamente, Pirilampo, existem frequências individuais, embora no final da ascensão essas frequências estão tão uníssonas que quase não se percebe a diferença entre uma e outra. Mas é também aí que nós vamos entender a rejeição de órgãos transplantados. Certo, Tico? Justamente. Bom, senhores, lá naquela primeira ordem, como já dissemos,
estão os espíritos despojados dos egos. Esses são verdadeiras fontes de luz. Já não sentem vaidade. E está aí a resposta de uma das perguntas, a terceira. Quais os motivos deles não darem comunicação em nossas casas espíritas? Sabem por quê? Porque Juarez quer ir a uma casa espírita e quer receber uma comunicação de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Aí, Tico, vem a tal da mistificação. Mas nós esquecemos de uma coisa importante, e muito importante. Nós falamos aqui de uma numerologia que vem ao longo dos tempos, dentro do conceito espiritualista, dentro do esoterismo, e que pouca gente quer entender, quando lá no Apocalipse está 7 taças, 7 selos, 7 não sei o quê, e por aí vai. Quando se fala das 7 maravilhas do mundo, quando se fala das 7 cores do arco-íris, porque ali há uma representatividade desses degraus ascensional da alma. Quando aqueles 7 cálices estiverem cheios, ele vai colocar os 7 selos das cartas e assim sucessivamente. Mas quando nós vamos ler da criação, ninguém quer entender que houve pontos. O ser não apareceu num determinado ponto para dali se espalhar. A espiritualidade é clara e objetiva. Houve diversos pontos e nós poderemos até imaginar que houve 7 pontos de aparecimento do ser inteligente, simples e ignorante. E ao invés desses pontos crescerem numa ordem aritmética, eles cresceram numa ordem geométrica. Aonde cada um desses 7 se tornaram 7. Já não era mais 7, já eram 49. E assim sucessivamente. Eis a razão da humanidade ter se expandido com tanta pressa, com tanta perfeição em todo o espaço do planeta Terra. É simbolismo, mas é um simbolismo que deve ser estudado profundamente. Sendo assim, esse crescimento geométrico, ele forma espirais que, ao longo de sua projeção, vai tomando todo o espaço universal. E isto, quem esteve conosco quando a Isis colocou na sala o desenho dos chakras, percebeu como há um vórtice a girar, e aquilo é justamente o sentido espiralado que estamos falando. E esses espíritos, ao chegarem no mais alto, lá aonde o Senhor dirá: senta-te à minha direita e à minha esquerda, eles não irão dormir, eles não irão descansar, porque ninguém há de dizer que o Senhor do Universo dorme, porque se fosse assim, haveria um desastre neste universo. E é aqui que nós vamos mostrar que esses seres se comunicam sim. Através de quem? Dos médiuns. Qual a qualificação do médium? Aí é quando a doutrina diz: procura utilizar a mediunidade com Jesus. Não é com aquele ser, aquele homem que já faleceu.
mas com a moral de Jesus, com os ensinamentos que ele trouxe, para atrair para si esses espíritos da mais alta falange. Ali estarão os Bezerras de Menezes, ali estarão os Kardecs, e outros, mais outros, mais outros e mais outros. E tem mais. Analisem o caso do senhor Humberto de Campos, quando, através da pena de Chico Xavier, começou a escrever os romances e que sua família colocou Chico na justiça, que se fantasiou, metamorfoseou, levou repórteres, tudo para filmar Chico. E dentro daquela casa, Humberto se comunica, desmascara a mulher, filhos, repórter e todo mundo. Não era preciso que vocês fizessem isso, sou eu mesmo que me comunico. E para que vocês não briguem, a partir de hoje me chamarei Irmão X, numa demonstração clara que para a espiritualidade superior não há necessidade de nomes. Analisem, dentro do nosso país, um homem riquíssimo que eu me excuso falar o seu nome, não que ele não mereça, mas que ele acorda às 6 da manhã, toma os noticiários, toma seu café e vai percorrer um hospital em São Paulo pela indigência. Um hospital riquíssimo. E certa feita, perguntado, ele disse: quem pode paga por eles, como complemento de seus tratamentos. Então o espírito que já tem um sentimento altruísta, e isto eu falo para todos que estão aqui na sala, eles doam com uma mão, fazendo com que a outra não veja. Mas existem aqueles que tocam as trombetas avisando que está doando alguma coisa. É assim que nas casas espíritas, mesmo buscando evocações, respondem espíritos brincalhões, que, diga-se de passagem, estão naquela terceira ordem, mas estão seguindo os passos daquele espírito que eles estão utilizando o nome. No entanto, quanto mais eles brincarem, quanto mais eles se divertirem às custas dos outros, mais eles entram nas trevas das suas próprias construções. É bom também que nos lembremos, sim, Verinha, Allan Kardec não, se Chico, se Jesus, entendeu? Agora, Verinha, é aqui que eu quero lhe dizer, quem foi você? Pouco importa. O que você está fazendo em prol da humanidade? São os cientistas que passam horas, horas e mais horas em seus laboratórios pesquisando para melhorar a situação da saúde, as condições do planeta e de um povo. Eles são remunerados, sim. Mas será que são realmente bem remunerados, como são os nossos atletas do futebol, analfabetos de pai e mãe, e que ganham fortunas? Será? Quantos profissionais na área de medicina se apresentam como voluntários nas catástrofes que acontecem em nosso país? Pouquíssimos. São pouquíssimos. E justamente, Verinha, e ele falou o quê? Me deixe passar pelo menos uns 50 anos mais aqui. Embora, Verinha, vai chegar o momento que ele vai ter que sair daqui. No entanto,
ele vai deixar espíritos se comunicando com o seu nome. Para ele, aquele nome já não representa mais nada, mas para o espírito que o está representando, significa muita coisa. Observem, vocês que são casados, quando assumem o casamento, que recebem o nome do companheiro, a responsabilidade que vocês têm para honrar aquele nome. E esse povo precisa entender uma palavra mágica chamada avatar, no sentido que ela quer dizer. Porque um avatar, ele vem de encarnações passadas, mas com uma bagagem enorme. E geralmente esse espírito, ele tem vida curta, pública ou vida física. Ele deixa a sua mensagem esta que um dia um grande sambista no Rio de Janeiro diz que morre o homem, mas fica a fama, porque aquela mensagem vai ficar passando de pessoa para pessoa, vai daqui, vai ali, mas está sempre na memória do pessoal para dizer o que é que ele quis dizer com isso. E o tempo não vai acabar com aquilo. Então, com certeza, os senhores estão com a última palavra. Se estão encarnados, vamos reconhecê-lo segundo dizem os espíritos, pelo seu comportamento intelectual e moral e pela sua capacidade de servir ao próximo como se estivesse servindo a si mesmo. Entender que o espiritismo não é o caminho é um erro, porque a base do espiritismo vem desde antes da criação do planeta que nós vivemos. Porque disse Jesus, quando no poço de Jacó, que ele pede água à samaritana, e ela diz, se tu soubesses quem eu sou, não te dirigirias a mim. Que ela sabia que havia aquela contenda entre os judeus e os samaritanos. E Jesus lhe diz, se tu soubesses quem eu sou, tu me darias desta água para matar a minha sede. E eu te daria da água da vida para matar a tua sede eternamente. Ela questiona, és tu maior do que meu pai Jacó? E ele diz, ele já falava de mim. E chegará o tempo em que não serão precisos templos para adorar o meu Pai, porque ele será adorado em espírito e em verdade. Sendo assim, ele é espírito. Ele é espírito. E não poderia criar outra coisa que é uma lei dentro do entendimento espiritual. E essa lei que rege o universo é uma lei espiritual, uma lei intocável. Intocável. Se estão encarnados, é preciso que nós, como pais, reconhecemos. Olha, eu prefiro não buscar Chico em lugar algum. Eu tenho comigo uma coisa. Eu tenho comigo que você deve guardar na lembrança a fisionomia do ser que você amava, respeitava, admirava, vivo, sabendo que a morte não é o fim de tudo, a vida continua. Infelizmente, nós somos levados a criar uma imagem para poder nos entendermos e nos conhecermos. Se agora aqui perguntar,
Como era Jesus, cada um fará uma imagem diferenciada. E, senhores, estamos estudando o Espiritismo. É preciso estudar o campo extrafísico para podermos entender o porquê de muitas coisas ainda não estarem esclarecidas neste planeta. Quantos autores de livros modernos nós temos por aí e quantas baboseiras, me perdoem eles, a ausência. Quantas coisas estão sendo copiadas e cópias imperfeitas. E ainda tem outra. Os dirigentes das casas espíritas deixam os médiuns de tal forma constrangidos que as comunicações vêm perfeitas e quando ele chega na hora de assinar, aí vai dizer é Domingos Divino. Aí o cara diz assim, eu não posso botar isso, que eu não tenho condições de receber comunicações de Domingos Divino. Mas é Domingos Divino que está ali. Pode não ser o próprio, mas é o seu procurador, é o seu emissário. Porque é assim que a espiritualidade trabalha. Não pensem os senhores que no desenvolvimento chega um espírito e ele passa meia hora, 20 minutos conversando ali, ele mesmo. Ali está toda uma falange. E lembrem-se que quem está falando isto é o Evangelho. Senhor, o que queres tu de nós? Aí Jesus disse, o que estão fazendo com esse homem? Disse, deixa pelo menos nos retirarmos para aquela manada de porcos. Aí Jesus, quem sois na verdade? Somos uma legião. Quer dizer, não só tinha um, mas só um nome representava a todos. Mas por que eles foram para aquela vara de porco? Foram encarnar nos porcos? Não. Eles seguiram a imantação energética daquele animal, reforçando-a, fazendo com que eles temessem e ainda por cima se jogaram no abismo. Sim, Domingos, claro. Agora, Domingos, a vida é nascer, crescer, reproduzir, morrer para nascer de novo. No entanto, tem uma coisa que nos dias de hoje há um comentário muito escandaloso, irônico, quando se fala nas crianças índigos e cristais. É uma aberração dentro do movimento espírita. Mas não fomos nós que criamos esta denominação, não. Isto aí vem de cientistas que, pesquisando as crianças de um QI elevadíssimo, encontraram nelas uma aura diferenciada das demais. Aí fica os espíritas desinformados criticando, quando nós sabemos que o espírito, quanto mais adiantado ele está, mais ele gera energias essas que o seu campo magnético, na qual nós nos referimos como a aura, ela torna-se tão pura como um cristal, ou tão índigo, é um azul lindíssimo. E isto só os videntes poderão ver, ou quem tira foto com a máquina Kirlian. Então essas crianças são espíritos que estão retornando ao circo, estão retornando ao campo de batalha com uma responsabilidade maior, cabendo primeiro aos pais, para que ele trabalhe na educação dele de forma a eles receberem realmente informações adequadas, não é?
e depois aos professores. Porque o que nós vemos hoje, e nem todo mundo gosta de falar nisso, é que, melhorou o som? Nem todo mundo gosta que se fale nisto, é que, infelizmente, a nossa educação está indo por água abaixo. Está indo por água abaixo, aonde nós vemos pessoas formadas fazer petições para um juizado e botar problema, e escrever almoxarifado com CH. Sim, eu não estou falando mentira. Professora dizer que foi delatar a pupila. Professora que bota fotos em Face e diz assim, para quem tem, sabe como está escrito tem? T-E-N-H-E. Tem. O que é que esta professora vai dar para os nossos alunos? Aí encontra um borisca na vida, que os senhores sabem da história daquele garoto na Índia, que depois de fazer um tratamento na mão de uma de suas colegas, sem nunca ter ido à escola, a colega, quando foi levada para um centro maior, os médicos disseram que quem fez o curativo é um profissional. Mas como que foi um colega? Foram buscar a criança e como prêmio ele pediu assistir uma aula numa faculdade de medicina. Ele assistiu, deu nó no professor. Aí vem a bronca. Terminaram, não sei como fizeram, deixaram ele frequentar as aulas como convidado especial, não sei o quê. Saiu o mais novo médico no mundo. Inclusive ele declara que trazia consigo fórmula para curar determinados males que a humanidade vem sofrendo, mas que só daria se houvesse compromisso das nações para que aquilo fosse distribuída aos mais necessitados. Vocês creem que isto sairá? Nunca. Porque o mercantilismo está grande. O mercantilismo está muito, inclusive adentrando a nossa doutrina. É certo que uma sala desta tem um preço. É certo que um livro vai depender de papel, de tinta, de corretores, de uma gráfica para imprimir. Mas temos como exemplo Chico, que escreveu nada mais, nada menos de que 400 e poucos livros. E morreu pobre. Certamente ele psicografava e dizia para a editora, tá aqui, ó, faça as edições, tire o que você... E o que sobrar é para tal casa, para tal casa e para tal casa. Então hoje, as nossas casas espíritas estão carentes de coordenadores conscientes, coordenadores que conheçam a doutrina. Boa noite, Lucas. E ainda mais, pessoas sérias que queiram realmente estudar a doutrina como ela deve ser estudada. Rosângela Isis, tem alguma pergunta, alguma colocação que deixou de ser respondida, por favor? Isso mesmo. Porque, como ouvimos inicialmente, isso aí vem de longas datas. A gente tinha um ministro que, para implantar determinada coisa nesse país, disse assim, tem que cobrar. Aí, quando não sei o que, disse assim, tem que mexer no bolso desse povo. E foi assim que nasceu o Velho Testamento, as leis trazidas
não foi por Moisés. As leis não foram trazidas por Moisés. Ele simplesmente reeditou aquilo, tá? E Moisés é muito depois daqueles profetas. Mas para impedir que aquele povo rude e ignorante continuasse com o sacrifício de pessoas e com aquela estupidez, foi obrigado a fazer muita coisa. Então, gente, não tem mais nenhuma pergunta, alguma coisa ficou mal colocado, alguma coisa não foi bem explicado em cima das perguntas que foram feitas. Por favor, falem para a gente tirar essas dúvidas, como diz a sala de hoje. É participação que nós precisamos. Caso contrário, nós queremos agradecer a Deus, a Jesus, ao Alamar por nos ceder esse espaço, a você, Isis, Marcos, a Rosângela, a Anderson, Ava, a Domingos, Fernando. Fernando, você participou pouco hoje, hein, Fernando? A Joel, Lucas, Marta, Mônica, Paulo, Renato, Rogério, Tico, Tobias, Vanessa. Vanessa, um abraço no CID, hein, Vanessa? A você, Verinha, e a todos que vão nos ouvir daqui para frente. Muita paz, muita luz, muito amor no coração para todos. Até a próxima.